Robert Langdon. A gente conhece bem as corridas dele por museus, por cidades antigas. Mas vamos combinar, para além de toda a aventura, quem é de verdade o homem por trás dos símbolos? Pois é nessa análise que a gente vai tentar decifrar o código por trás do professor de Harvard mais famoso do mundo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque de um lado a gente tem um intelectual, um cara que vive cercado de livros, do outro, um herói que de repente está salvando o mundo. Como é que pode? Essa dualidade é, na verdade, a grande chave para a gente entender quem ele é. Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, que tal começar pelo mais óbvio? Pela casca. A aparência dele e a disciplina de ferro que ele tem dizem muito. É o que a gente pode chamar de o uniforme do erudito. Olha só, a descrição que dão para ele é de um encanto erudito. Imagina a cena, 45 anos, cara de professor de Harvard mesmo, sabe? Com olhos azuis atentos e aquela voz grave, de barítono. E isso não é só um detalhe não. São as ferramentas que ele usa para impor respeito, para criar essa persona. E por trás dessa imagem de intelectual tem um atleta escondido. E que atleta? Esse número aí, 2.500 metros, sabe o que é isso? É o que ele nada, todo santo dia. É essa rotina que mantém o tal corpo de nadador que tanto falam. E claro, não dava para deixar de fora o visual dele, né? O clássico paletó de tweed, a gola rolê, é a marca registrada. E o mais legal é que ele mesmo fala, é o meu uniforme. Ou seja, não tem a ver com moda. É uma escolha, algo que diz muito sobre ele. Um cara clássico, consistente e, acima de tudo, prático. Bom, já entendemos a embalagem, certo? Agora vamos para o que interessa, o que tem dentro. O que será que move a mente do Robert Langdon? Vamos mergulhar fundo nas ferramentas e nos princípios que guiam o intelecto e as escolhas dele. O próprio Langdon, com aquele jeito meio irônico dele, resume a vida em 3 grandes paixões. A simbologia, que é o trabalho e a obsessão dele, o polo aquático, que é o que mantém o corpo e a mente em ordem, e o celibato, uma escolha que, segundo ele, é o que garante a liberdade que ele tanto preza. E a principal arma secreta dele? Bom, tá aí a memória fotográfica, que na prática é quase um superpoder, né? Pensa bem, é essa capacidade de lembrar de imagens com uma clareza absurda que permite que ele conecte os pontos e veja o que ninguém mais consegue. Agora, o mais curioso de tudo. O cara que vive mergulhado em mistérios da fé, sociedades secretas e conspirações antigas é, na essência, um tremendo cético. Ele quer provas, quer lógica. É essa mente de acadêmico que serve como uma âncora, que não deixa ele se perder no meio de tanta teoria maluca. E aqui vai uma curiosidade que quebra um pouco aquela imagem do professor super sério. Lá em Harvard, ele tem um apelido, o Golfinho. E não é só porque ele nada bem, não. É também porque, no fundo, ele tem um lado mais amigável, mais acessível. Ok, até agora, a gente pintou um retrato de um cara super controlado, quase uma máquina intelectual. Mas todo herói tem sua criptonita. E a de Langdon é bem real, bem profunda. E é justamente essa rachadura na armadura que faz dele um personagem tão humano. A claustrofobia dele não surgiu do nada, tem uma explicação bem clara na psicologia. É um comportamento condicionado. Tudo começou com um trauma, um gatilho. Quando criança, ele caiu num poço. A partir daquele momento, o cérebro dele fez uma associação. Lugar fechado é igual a perigo mortal. E a resposta? Um pânico que paralisa. Mas o que é realmente impressionante é a resiliência dele. Porque mesmo com essa fobia terrível, ele não se entrega. Langdon aprendeu a lutar contra o próprio pânico. Ele usa técnicas de respiração, de relaxamento, para manter a mente lógica funcionando, mesmo quando o corpo está gritando para ele fugir. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que faz um professor que morre de medo de lugares fechados se meter repetidamente em perseguições dentro de catacumbas e cofres? A gente precisa investigar o que realmente move ele, qual é a sua bússola moral. E a resposta é: pode esquecer a busca por adrenalina. Não é isso que o move. O motor dele é uma combinação de 3 coisas muito poderosas. Primeiro, a curiosidade de acadêmico, aquela vontade louca de resolver o quebra-cabeça. Segundo, um senso de obrigação de fazer a coisa certa. E, talvez o mais importante, uma lealdade gigante aos amigos e mentores. No fundo, a missão do Langdon é sempre a mesma. Quando o mundo vira um caos completo, o trabalho dele é um só. Ele não usa armas, ele usa o cérebro para encontrar um padrão, para decifrar o enigma e, no fim das contas, para botar um pouco de ordem na bagunça.
E tem uma analogia que eu acho que define ele perfeitamente. É como se ele fosse um pergaminho antigo numa biblioteca moderna. Ou seja, os valores dele são clássicos, vêm da história, mas ele é obrigado a usar esses valores para enfrentar os perigos e a tecnologia de hoje. E essa ideia de organizar tudo não fica só nas aventuras, não. A vida pessoal dele é a mesma coisa. É descrita como um museu super bem cuidado, meticulosamente curado. Cada coisa no seu lugar. É a maneira que ele encontrou de manter o controle e proteger o tempo dele para o conhecimento. E depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar. Afinal, quem é Robert Langdon? Ele é só uma relíquia, um personagem de um tempo que já foi? Ou será que esse jeito dele de usar o intelecto, a calma e o conhecimento para enfrentar o caos não é exatamente o tipo de herói que a gente mais precisa para decifrar os desafios do nosso tempo?